Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mais uma vez, nesta tarde de terça-feira, 28 de abril de 2020, estamos retornando em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Jesus por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, agradecendo aos mensageiros do Cristo, que aqui se fazem presentes entre nós, na face da terra, nos auxiliando a atravessarmos com sabedoria esta imensa tempestade que se instalou no planeta Terra, que hoje conhecemos com o nome de pandemia, causada pelo coronavírus ou Covid-19, que possamos, meus amigos, que possamos, meus irmãos, aprendermos a lição ou todas as lições que este momento nos oferece. Com certeza, momento para trabalharmos e aprendermos sobre fraternidade, sobre o amor incondicional, sobre aquele espírito de cooperação que deve existir entre os povos, no agrupamento familiar, na sociedade de uma forma macro, entre as nações. E para este momento que estamos chegando para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo, trouxemos aqui mais uma vez do livro Calma, que é o que tanto precisamos para o momento: calma, serenidade, compreensão, paciência, humildade para lidarmos com os problemas e para lidarmos com as pessoas. Então trouxemos aqui o capítulo 10 deste livro Calma, de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que tem como título Pessoas Queridas. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos acerca do nosso comportamento em relação àquelas pessoas que estão ali conosco no agrupamento familiar, diretamente ou indiretamente, que nós as classificamos como pessoas queridas, pessoas que nós já aprendemos a gostar, umas mais, outras menos, mas será que estamos já lidando de uma forma correta com essas pessoas? Será que estamos respeitando a sua individualidade ou a individualidade de cada uma dessas criaturas? Ou será que estamos, de uma certa forma, ultrapassando os limites? Então aqui Emmanuel nos diz da seguinte maneira, começando as reflexões: claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte. Então aqui Emmanuel já começa nos esclarecendo que cada pessoa é um universo em miniatura, é um mundo à parte. Você é um mundo, a outra ou todas as outras pessoas com quem você convive, em especial no agrupamento familiar, cada uma é também um universo em miniatura, ou seja, um mundo à parte, que não está dentro do seu mundo, que não lhe compete administrar. E ele acrescenta: muitas vezes, com sentimentos e raciocínio muito diverso dos teus. Então, sem sombra de dúvida, Emmanuel, aqui nessas reflexões, está corretíssimo, porque em sendo um mundo à parte, cada um tem um raciocínio, um sentimento diferente do nosso. E aí ele acrescenta ainda: entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas, de que faça portadora e respeitemo-la na problemática que apresente.
Então aqui ele fala que devemos respeitar e entender a situação de cada criatura em relação à sua individualidade, principalmente ali naquele momento onde ela se encontra nas suas necessidades e provas, respeitando o problema de cada um, respeitando a sua capacidade de resolver os seus problemas da forma em que ela já está ou para a qual está capacitada em resolver. Em muitas situações nós queremos apresentar para as pessoas queridas fórmulas prontas para resolver ou para que elas resolvam os seus problemas. Elas não estão capacitadas da mesma forma que nós julgamos estarmos capacitados para resolvermos os problemas. Um problema que nós enxergamos na outra pessoa, numa pessoa querida, e que nós resolveríamos de uma forma, porque já temos uma certa capacidade para resolvermos aquele problema de uma forma, mas respeitemos a individualidade dela porque ela não tem o mesmo preparo, a mesma capacidade de resolver daquela forma. Ou talvez ela tenha uma capacidade bem maior do que a nossa para resolver da forma para a qual ela está capacitada, de uma forma completamente diferente do que a gente julga ser o correto ser resolvido aquele problema. Mas ela vai resolver. Então ele diz na sequência ainda: incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos. Sem, no entanto, incentivemos a esses queridos familiares a resolverem os seus problemas, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Então, os nossos companheiros de jornada têm as suas vocações para resolver as tarefas, mesmo aquelas tarefas mais simples. E em se falando nessas tarefas mais simples, nós podemos observar neste momento onde nós estamos, como falamos no início, todos inseridos nessa imensa tempestade, quantos companheiros, quantos de nós com diplomas de cursos superiores adquiridos ou alcançados em universidades respeitadas, às vezes cursos de pós-graduação, de doutorado, de pós-doutorado, e que a nossa formação não é considerada hoje uma tarefa essencial para a sociedade. Muitos de nós, milhares e milhares de criaturas com diplomas chiques, que nós julgamos ser tão importantes, esses diplomas, estamos isolados, trancafiados dentro dos nossos lares, ao passo que tantas outras criaturas, nas suas tarefas mais simples, sem nenhum diploma, ou às vezes até analfabetas essas criaturas, estão desenvolvendo tarefas que são de extrema essencialidade para a nossa vida, para a sociedade de uma forma geral. Enquanto muitos doutores estão presos em casa, pessoas simples estão executando as suas tarefas lá fora, é lógico, cumprindo os seus deveres, cumprindo os seus compromissos de forma honrosa e valorosa. Então é por isso que Emmanuel, e também por isso que Emmanuel nos chama atenção aqui para respeitarmos os limites das pessoas, aquele preparo que ela tem para desenvolver e executar as suas tarefas, mesmo que sejam aquelas tarefas mais simples do dia a dia. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Então aqui ele fala o imperativo do diálogo construtivo. Se é possível e sabemos que é possível constantemente dialogarmos de forma construtiva, usemos o diálogo, coloquemos as nossas sugestões nesses diálogos, mas sem imposição. Se
se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Então aqui ele nos chama atenção, em especial para nós pais, que já temos filhos crescidos, que já alcançaram a maioridade conforme as nossas leis humanas, que em muitas situações nós ainda queremos ditar regras para as suas vidas, querendo à força que eles sigam o caminho A ou o caminho B, em detrimento da sua vontade, que é o caminho C. Não, de forma alguma, não encarceremos as pessoas, os nossos entes queridos, nos nossos pontos de vista que nós julgamos ser o correto. Não é o nosso ponto de vista, conforme via de regra nós achamos, que é o correto ou o único correto. Em muitas situações nós nos colocamos, nós nos postamos, principalmente no agrupamento familiar, como se fôssemos os detentores da verdade e que todos devessem respeitar o nosso ponto de vista e cumprir aquilo que nós achamos, executar, aquilo que nós achamos ser o correto. Mas da mesma forma que nós julgamos que o mundo seria uma maravilha, que o mundo seria um paraíso, se todos andassem de acordo com as regras que eu acho que são as corretas, as outras pessoas também pensam assim, que o mundo também seria o paraíso se todas as pessoas, ou se a maioria das pessoas, rezassem ou andassem de acordo com a sua cartilha. Cada um, como Emmanuel fala no início, é uma individualidade, um universo à parte. Então, dialoguemos para entrarmos em aquele consenso comum das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, trazendo o melhor para o nosso meio na sociedade, para que possamos melhorar a sociedade macro, começando pela micro-sociedade, melhorando a cada um de nós através do diálogo constante. E aí ele diz ainda, planejamos a aventura conjugal para os nossos filhos, enquanto na terra, entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Todos nós, mais uma vez, todos nós pais, queremos sim para os nossos filhos uma aventura conjugal maravilhosa, uma união que seja realmente maravilhosa para os nossos filhos. Mas e se os nossos filhos, ou se algum dos nossos filhos, tiverem vindo com aquele compromisso de uniões de resgate bastante difícil? Nós iremos mudar a trajetória da sua vida à força, retirando ele, fazendo com que ele fuja do seu compromisso? Aí nós seremos responsabilizados por isto. Então não façamos isto, orientemos. A vida é dele, é dela, mas em muitas situações nós queremos que este caminho seja mudado. Mas não podemos fazer isto, porque aí estaremos interferindo no livre-arbítrio, nas escolhas das criaturas que vieram conosco para aprendermos juntos. Estimaríamos, ainda diz Emmanuel, estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todos nós também, mais uma vez, no agrupamento familiar, todos nós queremos fazer isto para com os nossos filhos. Todavia, muitos terão vindo até nós quando, no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Quantos pais fazem de tudo, até mesmo à força, para que os seus filhos sejam doutores? Às vezes até ele consegue alcançar a formatura, pegar o diploma e depois simplesmente deixa aquele diploma jogado em um canto e vai viver a sua vida de uma forma simples, porque é o compromisso dele, foi para aquele tipo de compromisso
que ele veio não foi para títulos acadêmicos. Não é pelo fato de ter ou não ter um título acadêmico que ele alcançará a felicidade, como nós já sabemos. E aí ele diz ainda: se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar situações, induções à queda, não as promovemos ou condenemos, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Então, como ele fala aqui, não reprovemos, não condenemos aquelas criaturas que nós queremos que sejam felizes, mas que no momento ainda estão caídas. Respeitemos, mas auxiliemos para que elas possam se reerguer, mas sem reprovação, sem condenação, deixando o caminho livre para que elas possam fazer a trajetória da sua vida e não nós fazermos a trajetória por elas. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento. É o que havíamos falado antes. Muitos de nós achamos que, ou pensamos, ou até falamos que se todos vivessem de acordo ou conforme os nossos padrões de comportamentos, o mundo seria o paraíso. Aí ele diz: de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Então, se nós pensamos desta forma, que todos deveriam viver conforme os nossos padrões de comportamento, porque aí estaria tudo bem, e nós aceitaríamos ou aceitaremos viver de acordo com os padrões de comportamento das outras criaturas ou da outra criatura que também pensa assim? Então, respeitemos os pontos de vista. E aí ele encerra dizendo: em suma, conserva serenidade. Vejamos que mais uma vez aqui ele nos chama atenção para a serenidade ante as escolhas do próximo. Serenidade, mesmo que você esteja vendo que a escolha do seu ponto de vista, de acordo ou conforme o seu padrão de comportamento, é uma escolha equivocada, mas mantenhamos a serenidade em relação a essa escolha e vive a própria vida, viva a sua vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Então, vivamos a nossa vida com aquela disposição constante em auxiliar os outros, em especial os nossos companheiros de jornada que estão ali conosco sob o mesmo teto, que são os nossos primeiros compromissos, as nossas primeiras missões depois para conosco mesmo, mas deixando a ele ou a eles viverem a própria vida, porque a responsabilidade da minha vida é comigo. A responsabilidade da vida do outro é com ele. É lógico, cada um com aquela disposição constante de se transformar, auxiliando na transformação do outro, não pela imposição, mas através do diálogo constante, da aceitação, da renúncia e daquela mão amiga, constantemente disposta a reerguer os caídos. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade de estudos que com certeza Deus nos concederá. Paz aos nossos corações, paz aos homens de boa vontade aqui neste mundo. Até breve, meus irmãos.